Gente, depois do quê? Depois do século aí, dos 30 mil anos, eu vim fazer o tutorial de animação que vocês tanto me pediram, porque eu não aguentava mais vocês me pedindo essa bagaça, brincadeira. Mas eu tava fazendo porque o microfone não tava chegando. Tanto que vocês me pediram pra me fazer esse vídeo, foi tanto que eu pedi a Deus pro meu microfone chegar. E chegou e eu não vou enrolar muito, que eu tenho que falar um monte de coisa. Então, bora lá. Primeiro, vocês vão precisar de 4 imagens da sua OC. Vão ser 4 imagens diferentes e vai depender muito do jeito que a sua OC for. Eu peguei a OC mais simples que eu tenho para poder mostrar a vocês, mas aí eu vou explicando depois o porquê que vai depender muito de como é a sua OC, as fotos. Aí, gente, ó, eu tenho aqui 4 imagens da minha personagem, as 4 que vocês vão precisar realmente, não importa de como é. Aí a primeira vocês vão precisar que esteja com a roupa do corpo e vai precisar estar com esse mesmo olho, a mesma boca que eu coloquei na minha personagem. Tira o cabelo, tira tudo que tiver no rosto dela, deixa só isso aí. Aí a outra, ela precisa estar com os braços levantados. Aí eu coloquei aquela emoção dela falando que ela tá feliz. Aí essa daí, vocês vão precisar de uma foto que ela esteja com o rosto normal dela e com o cabelo de trás. Aí vocês vão pegar uma foto que ela esteja com a franja, só com a franja, deixa com esse mesmo olho aí, pra o contorno não ficar encostando na franja, sabe? Não pode encostar o contorno. Aí eu fui pra primeira etapa, que era de tirar o fundo. Eu acelerei essa parte aí, porque eu tava só tirando o fundo, né? Eu fui no balde de tinta e botei na opção de borracha. Aí depois a gente vai na camada de seleção, que é essa camada aí que fica em cima. E vai, em vez da gente, eu vou selecionar de um jeito diferente. Porque em vez de eu só pintar assim, desse jeito aí que eu mostrei, eu não faço assim. Eu vou na camada de seleção primeiro, aí eu seleciono todo o contorno da personagem. No caso, eu selecionei todo o contorno da personagem até ficar tudo selecionado. E depois eu vou apagando o que eu não vou usar. Tipo assim, eu vou selecionar o braço. Aí eu vou apagando o contorno das outras partes que selecionou, menos a do braço. Eu vou deixar o contorno do braço. Por que que eu faço isso? Porque assim fica mais fácil, gente. Porque tendo contorno, eu meio que já consigo ter uma noção de como é que eu vou fazer. Tipo, eu não acabo pegando as outras partes, não acaba borrando. Aí, tipo, aí você coisou o braço, só que aí ficou todo manchado. Não é manchado, ficou cortado com as outras partes do corpo. Aí vai ficar meio estranho. Não sei se deu pra entender, mas enfim, só faça aí que eu fiz. Bom, gente, aí depois que eu terminei, eu clonei, eu fui na camada lá do corpo, aí eu clonei, aí apareceu só o braço, porque tava selecionado, né? Aí, o que eu fiz? Aí, a gente faz isso nas outras partes do corpo, né? Eu cortei essa parte porque eu simplesmente só repeti isso com a cabeça e o tronco e as pernas. Aí, eu fiz só um braço porque eu normalmente multiplico ele, igual eu fiz aí eu arrastei pra baixo. Aí eu peguei a camada do corpo normal, a que não tava recortada. Aí eu diminui um pouco a capacidade dela pra arrumar o braço e deixar no lugar. Eu acabei colocando de um jeito, arrumei igual tava aí na personagem, mas depois eu coloquei do jeito que eu não tinha gostado. Aí eu tava só arrumando aí, né? Enfim. Aí depois que você arrumar, aí você vai tirar as outras partes, tira todas as camadas. Eu, no caso, é só deixar invisível, né? Não sei, clica nesse olhinho aí, que aí elas somem. Aí eu fui na camada da perna pra gente fazer tipo uma bordinha nela, sabe? Porque não fica meio cortado aí. Aí na hora de animar, tipo assim, se ela for levantar a perna, por exemplo, aí a perna vai ficar parecendo um cortado, vai ficar estranho. Aí eu faço um negocinho redondinho nela pra ajeitar, sabe? Pra quando ela levantar a perna não ficar parecendo um cortado estranho. Aí eu fui aí na camada da perna, que eu fui ajeitar. Aí eu coloquei essa caneta aí, eu mostrei a vocês só o pincel que eu uso, caso vocês queiram saber. Aí eu meio que só fui desenhar um círculo aí. Eu acelerei essa parte porque eu tava simplesmente só tentando desenhar e eu não consegui. Aí foi aí depois que eu consegui, aí eu fui desenhando e fui ajustando. Não tem muito segredo, é só fazer isso aí mesmo. Aí você me pergunta, aí por que você também não só duplicou a perna, igual no braço? Porque as pernas, se você ver direitinho, elas são diferentes. Elas ficam diferentes no coisa. Aí eu gosto, pra não ficar tipo, pra não ficar estranho, eu acabo fazendo as duas,
Ah, meu Deus, meu negócio caiu aqui. Fazendo. Eu acabo copiando as duas. Eu não faço só uma e depois só multiplico, igual eu fiz com o braço. Aí, quando eu terminei de fazer com uma perna, eu fui fazer com a outra e eu só fiz isso com as duas pernas, na verdade, então não tem muito o que eu falar agora. Ah, gente, eu esqueci de dizer que nessa parte aí eu voltei pra camada da perna, aí eu peguei a cor da perna, né? No caso, eu copiei lá a cor. Aí eu cliquei em eu não sei falar muito o nome, mas é aquele cadeadozinho que aparece, aí você clica nele. Aí depois eu criei outra camada por baixo da perna e pintei. E depois eu juntei todas as camadas pra ficar em uma só. Aí eu fiz isso só fiz isso com as duas pernas. Aí nessa parte aí eu tava, antes de colar tudo, antes de juntar as partes, eu repeti aquela parte do contorno lá pra colocar na outra perna. Depois que eu fiz isso com as duas pernas, eu fui pro braço. Aí eu peguei lá um braço, aí eu fui na camada de seleção e selecionei uma parte do braço pra dividir, né? Aí eu selecionei aí e eu fui ajeitando porque tem que estar redondinho as bordas. Aí eu fui só arrumando mesmo, para as bordas ficar mais redondinhas. Depois eu fui na camada do braço, aí eu clonei lá para aparecer a outra parte. Aí eu diminui a opacidade da camada de baixo, no caso daquela camada do braço que tava. Aqui não tava cortada, que eu não tinha cortado. Aí eu peguei a borracha, deixei bem fininho. E com a outra camada ativada, eu fiz um risco lá. Só pra mim saber, ter uma noção de onde é que eu tava riscando. Se eu tava riscando onde o braço pegava. O braço não, a mão no caso, que eu tinha recortado. Aí depois eu fui na mão, diminui a opacidade dela. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz na perna, eu fiz um redondinho no braço. Aí eu diminui a opacidade pro negócio não ficar. Quando eu for fazer isso daí, que eu fiquei uma hora tentando fazer e não conseguia, aí era pra ele não ficar, tipo, grandão, sabe? Pra mim não acabar errando o tamanho e fazer tipo, desse tamanho aí, que eu vou mostrar agora. Fazer desse tamanho aí, entendeu? Aí por isso que eu diminui a opacidade. E aí eu só tava tentando ajeitar mesmo, porque eu demorei um ano pra conseguir arrumar. Aí depois que eu arrumei, eu só fui fazer aquela mesma coisa que eu tinha feito na perna. Eu fui arrumar lá, pintar tudo. Depois que eu terminei, eu colei lá as duas partes. Aí eu coloquei o braço lá e eu virei ele pra mostrar pra vocês porque eu faço esse redondinho, ó. Porque aí quando vai virar o braço, a mão no caso, ele fica mais bonitinho, não fica todo cortado. Aí depois eu apaguei aquele braço que eu tinha repetido, porque como eu tinha mudado o outro, aí eu fui repetir o outro. Aí eu só tava repetindo aí, tava ajustando, né, a mão e o braço. Depois aí eu fui pra parte da cabeça. Aí o que eu fiz? Eu criei uma camada, aí eu fui na camada de seleção antes e selecionei o contorno da minha personagem, no caso da cabeça. Aí por que você selecionou o contorno da cabeça dela? Já vocês vão entender. Eu vou mostrar aí, vou mostrar o exemplo. Mas eu selecionei porque fica mais fácil de pintar com o contorno por cima, sabe? Eu selecionei o contorno e coloquei em cima a camada do contorno, estava selecionado só o contorno. Aí eu fui mostrar aí pra vocês, ó, que tipo, se eu tivesse um contorno, eu ia ter que pintar tudo bonitinho, ia ter que pintar assim, encostar no contorno pra não ficar todo borrado, ia ser muito mais difícil. Aí eu mostrei pra vocês que com contorno eu posso pintar de boa, ó, que ele não vai interferir. Tipo, eu mostrei aí, ó, pintei normal, como eu estaria pintando com contorno selecionado, aí eu tirei pra vocês verem, ó. Aí eu tenho que ficar apagando, ia ser mais difícil. Nessa parte aí, eu só fui editar a cabeça. Eu pintei aí com o mesmo tom da pele, eu pintei a cabeça toda pra era mais pra tirar o olho e a boca, mas aí eu gosto de refazer as sombras também. Eu faço as sombras
Apesar de que eu faço a sombra mais padrão, a sombra da cabeça mais padrão do Avatar World, eu mesmo assim eu gosto de fazer desse jeito, porque se eu pintar só o olho e a boca vai ficar meio estranho. Aí eu fiz isso com a cabeça toda, eu pintei a cabeça e depois eu fui editar, eu fiz o contorno do jeito que eu queria. Aí eu tava mostrando aí que eu tinha conectado a parte nela, eu só cliquei naquela setinha que tinha, aí conectou na outra cabeça, aí não pintou pra fora. Eu pintava pra fora, ficava mais fácil. Aí eu selecionei a cor da orelha na sombra e eu fui editando